Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías, capítulo 32. E hoje eu vou ler esse capítulo na Bíblia de Estudo de Genebra. Essa aqui é uma Bíblia cuja tradução é Almeida, Revista e Atualizado. Isaías 32, aqui neste capítulo, nesta Bíblia, nesta tradução, tem como título O Reinado do Justo Rei. E começa assim no versículo 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar. Advertência contra as mulheres de Jerusalém. Versículo 9. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui um ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeiais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Leitura de Isaías capítulo 32. Deixa eu ver se aqui nessa mesma Bíblia eu separei algum comentário relacionado a esse capítulo. Não foi nesse daqui que eu separei. Mas tenho aqui na Bíblia de Estudo NVT, um comentário relacionado aos versículos 16 e 17, intitulado O Reino Divino de Justiça e Retidão. A justiça do Senhor, Mishpat, é um dos aspectos que caracterizam o modo como ele ordenou tudo. Um mundo sem justiça é um lugar em que as pessoas desprezam a ordem planejada pelo Criador. Sendo o Senhor o Criador, seu governo será justo e reto. O reino de seu Messias será imparcial e seu espírito transformará o mundo em um lugar de justiça, retidão e paz. Essas são boas notícias para os pobres e os necessitados, cujos direitos foram negados pelos membros poderosos da cidade. O tema do reino divino de justiça e retidão aparece ao longo de todo o livro de Isaías.
explica as profecias de julgamento que condenam os líderes e o povo por sua injustiça. Também explica as profecias contra as nações por sua conduta opressora, arrogante e injusta. A justiça é fundamental e os seres humanos são condenados por não preservar a justiça de Deus. Em vez de definir justiça e injustiça, Isaías fornece exemplos. Ser justo é relacionar-se corretamente com Deus e tratar os outros seres humanos com imparcialidade. A justiça é relacionada de modo bastante próximo à retidão e à fidelidade. A vingança de Deus é justa, pois ninguém recebe algo pior do que merece. De fato, muitas vezes recebe algo melhor, pois Deus derrama seu julgamento justo sobre um substituto voluntário, cuja morte chama as pessoas a deixar o pecado e viver conforme a retidão divina. Quando o reino de Deus for plenamente estabelecido, o mundo também será justo e reto. Aqui na Bíblia Brasileira de Estudo, dois comentários relacionados aqui à expressão tolo e fraudulento, nos versículos 5 e 7, respectivamente. Aqui diz que o contraste entre o tolo e o sábio, típico dos provérbios, aqui expande o versículo 5. O tolo é o que não se dá ao trabalho de levar em conta todas as consequências. Ele acha que pode ser mal impunemente. No fundo, é um sem vergonha. E o fraudulento, o ganancioso, no versículo 5, acha que pode cometer injustiças à vontade. É a lei do mais forte, mesmo na democracia. Com conversa fiada, enrolam-se os incautos e indefesos, para lacupletar-se e encher as burras, como se lê nos jornais. Deus dará um fim a isso. Aqui na Bíblia King James atualizada, um comentário relacionado ao capítulo 32 diz que cada pessoa humana, redimida do Senhor, será um reflexo do divino. Oferecerá abrigo e bênção, proteção e cuidado. Termos semelhantes ao ministério do Messias são usados no capítulo 25, versículo 4, como correntes de água pura e fresca numa terra árida e deserta. O redimido é antônimo do tolo. O insensato fala do que lhe é próprio, a insensatez. E por fim, aqui na Bíblia de Estudo Andrews, um comentário relacionado a esse mesmo capítulo, aos versículos 9 ao 15, a expressão levantai-vos. Aqui diz que esta passagem começa na forma de um processo judicial contra as mulheres complacentes de Jerusalém. É semelhante à acusação encontrada em Amós 4, 1 a 3. Elas devem se dar conta de que sua autocomplacência seria esfacelada. O texto descreve a destruição da cidade, que seria abandonada em desolação completa. Somente animais selvagens morariam ali. A única esperança de reverter esse destino aconteceria quando o Espírito Santo fosse derramado do alto. Então, aquilo que Deus deseja se cumpriria. Justiça, retidão, confiança tranquila e paz. A vinda do Espírito é comparada à chuva que cai do céu, resultando no surgimento da justiça, retidão, paz e segurança. O papel do Espírito Santo como agente transformador é trazer as bênçãos que revertem as maldições do concerto e restauram a aliança entre Deus e seu povo. O mesmo tema é desenvolvido no capítulo 44, dos versículos 3 a 5. Essa daqui foi a leitura de Isaías, capítulo 32, juntamente com a leitura de alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até meu próximo vídeo.